Ariquemes na época, na minha época era de Tremes, muita malária, mas porque foi no início, né? Mas sei que hoje são cidades maravilhosas e quero parabenizar a Vossa Excelência pelo trabalho feito aqui em prol de Rondônia e em prol do Brasil. Parabéns a Vossa Excelência e acato pediu a Vossa Excelência de dar como lido o discurso de Vossa Excelência. Com a palavra então nosso querido senador Paulo Paim. Senador Isalci Lucas, que usou a tribuna nesse momento. Eu vou direto ao tema, que teremos outra sessão às 10 horas. E como não tivemos sessão na semana passada, tivemos só segunda e terça, e essa semana tivemos sessão do Congresso, eu sei que acumulou muito a vontade de cada senador, senadora, expressar aqui seu ponto de vista sobre diversos temas. Mas eu quero cumprimentar na tribuna o líder Renato da Mata, que foi o grande articulador do projeto de lei que apresentei e que virou lei, garantindo de forma definitiva a aposentadoria das pessoas com HIV/AIDS. Então, meus cumprimentos, você foi o grande mentor, sei que veio me visitar hoje o Congresso, mas como estou na tribuna, se não puder esperar até o final, fica aqui já o meu abraço à distância. Parabéns pela sua história, a sua luta e aquele projeto, que você foi o mentor, eu fui o instrumento que aprovamos nas duas casas, com certeza jamais será esquecido pelo povo brasileiro, que no longo das nossas vidas, milhões de pessoas serão beneficiadas. Parabéns. Presidente, eu queria há dias fazer um balanço do que foi a discussão da reforma da Previdência aqui no Congresso Nacional. E eu faço, nesse momento, claro que é um resumo aqui. As minhas preocupações com a reforma da Previdência, todos sabem, né? Eu tenho dito que é um prejuízo enorme para os trabalhadores do campo, da cidade, para aposentados, pensionistas. O texto apresentado pelo governo, mas aqui eu faço uma análise e mostro também que num processo de resistência na Câmara e no Senado, quando muitos diziam que nós íamos exatamente carimbar, nós não carimbamos. Pelo menos foi debate nas comissões, debate nos estados, debate lá na Câmara e aqui no Senado, debate especificamente mais forte na CCJ e na Comissão de Direitos Humanos, e aqui eu faço um balanço dessa realidade. E digo, a reforma da Previdência, a história vai contar, e nós veremos no futuro, quero que esse registro fique naturalmente nos anais, quanto perderam os trabalhadores, os aposentados e os pensionistas. As presentes e futuras gerações, os pobres, os mais necessitados, sentirão os estragos advindos dessa reforma na aposentadoria distante e benefícios bem menores. A reforma, na forma como foi apresentada, só beneficia o sistema financeiro, os bancos, os mercados, os rentistas, poucos ganharão muitos. Por isso que os dados mostram que o Brasil é o país da maior concentração de renda do mundo. Esse dia eu vi um documentário, um debate de analistas, eles diziam, pelo menos a concentração não está aumentando, mas é impossível aumentar. Se nós estamos no topo da pirâmide, nós somos o país onde existe processo democrático, esse é o texto correto, da maior concentração de renda do mundo. Bom, vai mudar para quê? Vamos pegar o nosso próprio recorde? O Brasil se pegou o Brasil? Não tem como. Nós temos que trabalhar para que isso não continue assim. Nós não podemos ter esse recorde de ser o país da maior concentração de renda
do mundo. Isso é verdade. Podem crer. Eu gostaria de dizer que não é verdade. Mais uma vez, a maioria da população pagará a conta, inclusive a classe média. Inclusive a classe média. Mas, enfim, travamos aqui no aspecto democrático o bom combate, realizamos audiências públicas, como disse, tanto aqui no Senado como lá na Câmara dos Deputados. Posso dizer hoje que naquela noite final da última votação da PEC aqui no Senado, eu dormi com muita tranquilidade o sono dos justos. Busquei na fé a energia necessária para defender a nossa gente. Sei que outros combates virão. Está aí o pacote verde-amarelo. 135 mudanças na CLT. É outra reforma trabalhista. Vejam bem, e já falam que virá outra ainda, que há um grupo de técnicos identificados com o governo que já estão estudando a terceira reforma trabalhista num período tão pequeno. Teve uma agora, no final do ano passado, no governo Temer, outra nesse ano, e já falam em outra para o ano que vem. Por isso tudo, eu repito que as posições aqui eu manterei sempre defender as causas, porque eu faço com muita convicção. Acredito. Para mim seria muito mais fácil, bom, passou, agora eu vou cuidar da vida. Não passou, porque as maldades continuam. Não me arrependo de nada, inclusive da noite não dormidas. Gostaria eu até que o dia tivesse não 24 horas, 25, 26, 28, 30 horas para tentar convencer aqui no Congresso, deputados e senadores, de que teríamos que avançar nas mudanças em relação ao texto que veio do governo. Senhor presidente, mas quero aqui mostrar que tenho que reconhecer que revertemos alguns pontos, tanto lá na Câmara como aqui no Senado. Me lembro e repito isso. Muitos diziam, não adianta, não vai mudar nada, vai ser que nem a reforma trabalhista. Reforma trabalhista, temos um bom combate, peleamos e perdemos. De fato, não mudou nada no governo Temer. Não joguei a toalha em nem um minuto, fui até o último segundo, onde aprovamos, inclusive, e aqui eu vou listar, aquela emenda final no apagar das luzes para diminuir o prejuízo no tempo de transição do senador Flávio Arnes, mas que representou por unanimidade a visão do Senado. Vamos lá, o que conseguimos mudar na Câmara dos Deputados? Olha, a proposta do governo apresentava o regime de capitalização. Adeus Previdência, eu diria até adeus Seguridade, pela forma que estava ali sendo construído. Foi retirado da PEC a previsão de adoção do regime de capitalização sem contribuição das partes da União, porque ali não era nem... Não, mas o empregado vai pagar 10%, sim, e a União o quê? Nada, e o empregador, nada. Esse era o objetivo. Felizmente, participei de eventos, inclusive na Câmara, o mérito, claro, foi dos deputados, foram 131 deputados que trabalharam muito nessa visão, mas, enfim, convenceram os outros e a capitalização caiu, embora o governo diga que vai voltar com essa proposta o ano que vem. Benefício da prestação continuada. Queriam engessar, vou resumir aqui, engessar no texto que a Constituição estaria consolidando aquela visão de só quando a família não ultrapassar, que a renda per capita não seja maior que 1/4 do salário mínimo, que terá direito ao BPC. Tinha ali, inclusive, pagamento a 400 para alguns, para outros, mas, enfim, isso caiu. Entre Câmara e Senado, conseguimos derrubar. E, com isso, a Justiça poderá continuar dando, baseado na própria Constituição, que todos aqueles setores vulneráveis que provarem que não tem como se manter, terão direito ao benefício da prestação continuada. Trabalhadores rurais
Tinha até que eles tinham que pagar uma taxa extra uma vez por ano de R$600. Felizmente, na Câmara, retiramos a maioria dos prejuízos que teriam os trabalhadores rurais em relação a essa PEC. Foi retirado, por exemplo, da PEC o aumento da idade, mantendo a regra atual para os rurais, como manteve 60 e 55 anos para as mulheres. Foi retirado do texto a elevação do tempo de contribuição de 15 para 20 anos, como queria a PEC, mantendo a regra atual de 15 anos de tempo de contribuição para os trabalhadores e trabalhadoras rurais. Ainda, na Câmara dos Deputados, policiais militares e bombeiros militares, cada estado editará lei para regular a aposentadoria dos militares, passando a responsabilidade para cada ente federado. Fim do reajuste anual dos benefícios. A PEC dizia, inclusive, senhores aposentados, que os senhores não teriam mais reajuste nem pela inflação. Inflação mais PIB, então, nem falar. Mas aqui era tão grave que mexia na Constituição, que eu ajudei a construir, e está escrito lá, eles alteravam para que o aposentado não tivesse mais a reposição nem sequer da inflação. Felizmente, alteramos. E está garantido que o reajuste, pelo menos pela inflação, contempla os aposentados. 6. Lei complementar de iniciativa do Poder Executivo. A PEC desconstitucionalizava amplamente a matéria previdenciária e previa a regulamentação por lei complementar de iniciativa do Poder Executivo. Foi retirado da PEC a exigência da lei de iniciativa somente do Poder Executivo. Com isso, qualquer parlamentar, pelo menos, poderá apresentar projeto nesse sentido. Aumento do tempo de contribuição. O aumento do tempo de contribuição de 15 para 20 anos para os atuais segurados. Para os homens que ingressaram após a publicação da EC, ficou o tempo mínimo de contribuição. Senado Federal. O que mudou no Senado? Nós consolidamos essa questão do BPC, porque de lá veio ainda com uma taxação do BPC. Nós consolidamos, o BPC saiu totalmente aqui no Senado, no relatório Tarso, aprovado aqui nessa casa e na comissão. Exclusão da regra de elevação dos pontos para a aposentadoria especial. Supressão do dispositivo que elevava progressivamente, a partir de 2020, 1 ponto a cada ano, até atingir 81 pontos, 15 anos, 91 pontos, 20 anos, 96 pontos, 25 anos. Isso aqui também desapareceu, pelo menos. Mas ficou vinculado à idade à aposentadoria especial, que é algo muito difícil de ser cumprido. Aqui piorava ainda. Diminuiu só o prejuízo. Abono salarial. Supressão das alterações das regras do abono salarial. O governo pretendia que o abono fosse pago apenas para os trabalhadores que recebem até R$ 1.364 mensais. Foi um combate duro aqui no Senado. Enfim, aprovamos por ampla maioria aqui que foi mantido que o abono será para aqueles que ganham até 2 salários mínimos, é mais do que justo. Então, você que praticamente 13 milhões de pessoas iam perder o abono. 13 milhões de pessoas poderão ainda ganhar o abono, desde que ganhem, claro, como era a lei anterior, até 2 salários mínimos. Pensão por morte não inferior ao salário mínimo. Conseguimos aprovar a supressão do dispositivo que permitia o pagamento de pensão por morte inferior ao salário mínimo, que beneficia diretamente mais de 7 milhões de pessoas. Em números, aqui foram muitas emendas. Eu não estou dizendo aqui que as emendas aprovadas foram desse ou daquele senador. Isso é que o Senado conseguiu alterar mediante a discussão, votação em plenário, na comissão e o trabalho também do relator. Anistiados políticos. Supressão de dispositivo que previa cobrança de contribuição previdenciária sobre a parcela da reparação mensal dos anistiados. Vedava recebimento de reparação mensal com proventos de aposentadoria, limitava a reparação ao teto do regime geral da Previdência. Ficou como está hoje. Porque eu mexi lá no passado nos anistiados políticos. Veja o número de maldades. Isso que passaram dezenas e dezenas.
Eu dizia que certas horas eu me lembrava daquele filme A Lista de Schindler, onde aquele grande empresário tentava salvar aqueles que estavam sendo encaminhados para a Câmara de Gás. Então ele botava na sua empresa como força de trabalho, e claro que ele foi homenageado pelo mundo todo, com isso ele salvou milhares e milhares de pessoas da Câmara de Gás. Eu diria que aqui nós tentávamos salvar o que dava, e assim o fizemos, dia e noite. Contribuição de aposentados e pensionistas pelo RPPS, somente o que exceder ao teto do regime geral da Previdência e não um salário mínimo. Supressão da revogação do parágrafo 18 do artigo 40 da Constituição, que prevê que a contribuição dos aposentados e pensionistas sobre o que exceder o teto, como é hoje. Contribuição de aposentados e pensionistas apenas sobre a aposentadoria e pensão, e não sobre qualquer benefício. Exclusão da vedação da aposentadoria especial por periculosidade. Isso foi um destaque que eu lutei muito, lutei junto, claro, ao lado de outros senadores, e aprovamos por unanimidade. Painel 78 votos, 78 votos excluiu da Constituição a proibição daquilo que é chamado enquadramento por periculosidade. Isso, com certeza, embora alguns queiram não fazer a leitura correta, vai permitir que todos aqueles trabalhadores, são inúmeras categorias, dezenas, eu vou dizer, dezenas e dezenas, que têm direito ao adicional de periculosidade e à aposentadoria especial pela periculosidade, que é 25 anos de contribuição, vão ter o direito, queiram ou não queiram, que quando o Congresso acata o nosso pedido e retira que era proibida a aposentadoria por periculosidade, claro, se for para a Justiça, a vontade dos parlamentares, eu ia dizer dos constituintes, porque foi constituinte, mas aqui é dos parlamentares que estão escreveram essa emenda na Constituição, vai ficar claro nos debates. Diversos advogados já pediram cópia, inclusive, dos debates sobre o tema, e foi por unanimidade que a vontade do Congresso foi de manter tanto o adicional como a aposentadoria por periculosidade. Assim, além de estar garantido no princípio maior, que é a Constituição, ainda teremos um debate que vamos travar, com o senador Esperidião, a mim é o relator, no sentido de regulamentar, via o PLP 245 de 2019, essa questão da periculosidade. Mas vamos agora, para concluir, presidente, falar também da PEC paralela. A PEC paralela, dentro do possível, ela chegou numa linha, como eu digo, também de diminuir danos. Claro que nós queríamos aprofundar muito mais, por isso peleamos em cada destaque a cada minuto. O benefício do caráter universal para crianças. Criação de benefício universal para crianças em situação de pobreza a ser pago mensalmente. O benefício vai ser regulamentado por lei, mas é interessante que esteja na Constituição esse princípio de proteção às crianças. 2. Elevação do prazo para o aumento da idade mínima das mulheres. A idade mínima das mulheres aumentará a partir de janeiro de 2020, 6 meses a cada 2 anos, até atingir 62 a partir de 2020, porque a proposta original previa um aumento a cada 6 meses. A cada 6 meses aumentava 1 ano. Agora, pelo menos, ficou a cada 2 anos. O tempo de contribuição de 15 anos, na PEC paralela também. O tempo de contribuição de 15 anos foi assegurado para todos os segurados, inclusive para os novos segurados. A PEC do governo era 20 anos para os segurados novos homens. 4. Integralidade para a aposentadoria do servidor público com deficiência, que ingressou até 31 de dezembro de 2003. 5. Atenuação das vedações de acúmulo de pensão por morte. Permite o acúmulo de pensão concedida antes da publicação da chamada EC 103, ou seja, a que veio do governo, quando existir dependente com deficiência intelectual, mental ou grave. 6. Regra de transição para a apuração da média utilizada
a todo o salário de contribuições. Essa foi a emenda que foi aprovada praticamente no apagar das luzes aqui, num grande entendimento no plenário, onde todos participaram. Nós abrimos mão, inclusive do interstício, que só poderia votar dali praticamente mais 10 dias. Nós abrimos mão porque o governo acabou cedendo. Assim, quem se aposentar a partir dos próximos 2 anos manterá a regra anterior, ou seja, a média vai ser calculada pelos 80 maiores salários de contribuição até dezembro de 2021. Isso é interessante, pessoal, porque teve gente implorando para mim aqui, mas nem que for 1 mês, 2 meses, 5 meses, eu me aposento daqui a 2 meses. Digo, olha, eu vou fazer de tudo. Nós fizemos de tudo, nós, aí não é eu não, é nós. E diga-se que essa emenda foi do senador Flávio Arnes, foi uma emenda de entendimento coletivo, o senador Contarato falou aqui na tribuna, e encaminhamos para esse acordo ali no plenário, onde toda oposição e governo abriram mãos de todo o procedimento para que essa emenda fosse aprovada. Então, essa emenda, como eu digo, são emendas, mesmo aquela da periculosidade, essas emendas não têm dono. Quando é aprovada por unanimidade, é a vontade do plenário. Então, nesse aspecto, todos os senadores, de uma forma ou de outra, contribuíram. Mas depois, então, a partir de 2022, ela passa para 90% das maiores contribuições até 2024. E aí sim, a partir de 2025, se faz, então, a vontade do governo. Claro que nós queríamos manter a regra atual para todos, a forma de cálculo. Vamos em frente. Isso tudo na PEC paralela. Quem está nos ouvindo em casa tem que saber separar. Proposta vinda do governo, proposta que veio da Câmara para o Senado, proposta aqui que foi a PEC número 6, que nós já aprovamos, já foi promulgada. Eu estou falando agora da PEC paralela, que o Senado votou a redação final e volta agora para a Câmara dos Deputados. Pensão por morte, integral para a aposentadoria por incapacidade, que gere deficiência, ou no caso da aposentadoria por incapacidade, decorrente de doença neurodegenerativa. Esta aqui eu quero deixar aqui registrado. Na hora que eu defendi esse destaque aqui, e defendi com muita alma, muito coração, muito sentimento, eu dizia, não é justo que o cidadão, no momento da invalidez, ganha 3 mil, falava eu da esposa e dos filhos, ele vai receber 1.500. O relator, pode ver que eu não citei nome praticamente nenhum, Tarso Gereissati, usou ali a tribuna e disse para todo esse plenário, e disse para nós pessoalmente ali, num grupo de senadores, que o destaque que eu estava propondo estava garantido com essa redação. E por isso eles votariam contra. E muitos diziam, não, essa é uma vontade política, porque tu já foi atendido, agora quer votar no plenário. Eu, a essa altura do campeonato, quero ficar com essa versão, para que se tiver embate amanhã ou depois, junto aos tribunais, que peçam os anais da casa, as gravações sobre o dia deste debate. Tanto a minha fala, que defendiu esse destaque, como eu digo, que não é meu, é da casa, não é só do PT, ou desse ou daquele, eu digo é da casa. Muita gente quer carimbar em cima do seu nome e tal, ou aquele destaque. Eu não tenho nenhum destaque carimbado com o meu nome, nenhum. Mas defendi com a mesma gana, aqui na tribuna, todos os destaques. Apresentei mais de, se somar tudo, mais de 150. Agora, se foi o meu ou não, importa que o mérito de todos aqueles que pensavam igual é que prevaleceu. Seja contra, seja a favor, quando havia desigualdade. Então, eu queria muito deixar registrado que, segundo o relator, o meu destaque que dizia que é aposentado por invalidez, por incapacidade. Dentro da fábrica tem o princípio da integralidade. Fora do espaço físico da fábrica, não teria. Ele diz que tem, porque a redação já estava contemplando. Oxalá o tempo é o Senhor da verdade e a gente possa perceber que é exatamente isso que eu tanto defendi, que ficou na relação final.
A elevação do valor da aposentadoria por incapacidade. A aposentadoria por incapacidade permanente causada por acidente será de 70% mais 2% por ano, que exceder a 20 anos para homem e 15 anos para mulher. Elevação da cota de pensão por morte, elevação da cota da pensão por morte para 20% por dependente, com deficiência ou menor de 18 anos. Aquela história era 10, passou para 20, né? Por fim, reabertura do prazo para adesão ao FUNPRES, pelo prazo de 6 meses. Termino dizendo, quero terminar com isso. Segundo o relator, a questão das aposentadorias por invalidez, incapacidade permanente, deficiência permanente, ele usou muito esse termo, nos moldes do destaque que apresentei e defendi, está contemplado no seu relatório final, atendendo ao meu destaque, por isso entendia ele que não havia necessidade de votar de novo. Que fique isso registrado nos anais da casa. O tempo, como eu digo sempre, e somente o tempo é o senhor da verdade. Senador Zalci Lucas, agradeço muito a tolerância de Vossa Excelência e dizer que agora começaremos o debate sobre o chamado pacote verde-amarelo, que na verdade é uma medida provisória que faz 135 alterações na nossa CLT. O certo, segundo o meu entendimento, era devolver essa emenda, que já houve uma reforma da Previdência que terminou o fim do ano. Já houve tantas mudanças aqui, em outras propostas também, já esse ano, também no campo da CLT. E mais uma reforma agora, para começar a discutir, e já estão dizendo que, repito, porque eu disse na abertura dos trabalhos, que vai vir outro ano que vem, já está nos jornais publicados. Nós não vamos a lugar nenhum se ficarmos concordando com propostas que só vão atingir da classe média para baixo. Esses são os grandes prejudicados, todos esses pacotes que estão chegando nessa casa. Esperamos que o Congresso, que é tão responsável quanto o Executivo, eu tenho dito isso e vou repetir de novo. Claro, para mim é muito fácil só criticar o Executivo. E sou de oposição. O Executivo manda para cá porque é um direito dele. Eu discordo, mas quem vai dar a última palavra somos nós. São os senadores e os deputados. Então, nós seremos tão responsáveis perante a história de tudo que vier para cá pelo Executivo, ou por emenda popular, ou um projeto que venha, por exemplo, pela Comissão de Direitos Humanos, que e eu presido Direitos Humanos e Legislação Participativa, mas quem decide é esse plenário. Os responsáveis são os senadores e os deputados. Nem que for vetada uma proposta que a gente entenda aqui, que é a melhor para o povo brasileiro. Se o presidente vetar, nós temos o poder de derrubar o veto. Então, eu me ponho nesse campo de atuação. Discordo de grande parte, quase que 90% do que o Executivo tem mandado para cá. Mas nós temos um sistema democrático. É dado a ele esse direito, queiramos ou não. Mas é dado o direito também a nós de dizer não, de não pactuar, de não concordar. Eu fui constituinte. E a influência do Executivo naqueles debates, em projetos encaminhados, contribuições, foram grandes, mas a maioria nós dissemos não. E por isso construímos a Constituição Cidadã, porque havia lá, claro que havia posições de esquerda, de direita, mas de centro. E prevaleceu o centro. Eu cansei de negociar, presidente, e termino aqui, com Jarbas Passarinho, que não vem dizer que era de esquerda. Negociei, inclusive, com Fiuza, ambos já faleceram, não é porque faleceram. Naquela época, tínhamos lá inúmeros ex-presidentes. Fui, como eu disse, negociar o direito de greve em Minas Gerais, num teco-teco. Voltei de lá e conversei com Mário Covas, com Lula. E eles me disseram, fale com o Jarbas Passarinho, pai, ele é que poderá ajustar esse texto aí. Ele pegou em 2 minutos ou 5, leu o texto, pode dizer lá para eles que eu vou defender. E defendeu, foi aprovado por unanimidade. Eram outros tempos, onde o centro cumpria esse papel. A minha esperança aqui ainda é legítima as posições de esquerda e de direita também. Qual é o problema? O mundo é assim, a democracia é assim. Mas é preciso também que a gente tenha um grupo de parlamentares que tenha uma posição de centro, que estabeleça o diálogo e que a gente aponte
um país com mudança, uma mudança para todos, olhando para todos, não excluindo alguém porque tem uma visão ideológica diferente. Uma visão ideológica é legítima, mas o debate ideológico em cima dos interesses brasileiros tem que até ser deixado de lado. Para o debate é positivo, quer saber o resultado final. Qual é o resultado final para toda a nossa gente? 220 milhões de pessoas que o que nós decidimos aqui repercute na vida deles. Alguém me disse, senador Salcino, em 1 minuto, mas tu é representante do Estado. Eu discordo dessa tese, que senador é representante do Estado. Uma lei que a gente faz aqui, que Vossa Excelência faz, que eu faça, é para todo o povo brasileiro. Claro que vamos olhar para o nosso Estado com o carinho que o Estado merece. Como é o caso, o meu querido Rio Grande do Sul, que me mantém aqui há praticamente 40 anos, eu diria. Entrei na Constituinte, mas como me reelegeu ano passado, quando terminar esse mandato, que é meu último mandato, eu vou estar com 40 anos de Congresso Nacional. Claro que amo o meu Estado, sei trabalhar pelo meu Estado, mas o meu trabalho maior aqui, pelas causas que nós defendemos, é de todo o povo brasileiro. Não importa se é do Rio Grande do Norte, se é da Bahia, se é do Rio, se é de São Paulo, se é do Rio Grande do Sul, é do Paraná. Porque uma lei aprovada aqui repercute em todo o território nacional. Presidente, obrigado pela tolerância de Vossa Excelência, como sempre. Vossa Excelência aqui na sexta-feira e na segunda, pacientemente. Eu faço o discurso, às vezes, de 40 minutos, e ele vai dando tempo até que eu possa concluir o meu pensamento. Obrigado, presidente, e parabéns pelo seu pronunciamento também, que eu assisti com muito cuidado. Obrigado, senador Paim. Parabéns, Vossa Excelência, também, pelo pronunciamento. Quero registrar aqui a presença dos nossos alunos, do curso de francês do CIL 02, aqui do Asa Norte. Sejam bem-vindos aí ao Congresso, ao Senado Federal. Só lembrando que agora, daqui a pouco, teremos uma sessão solene em homenagem a Rui Barbosa. Não havendo mais oradores inscritos, então eu declaro encerrado essa sessão.